Sempre uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com vocês, compartilhando mais esses momentos. Por isso agradecemos a Deus, a Jesus e a direção espiritual da casa por nos conceder mais esta oportunidade e também nos dar esta tarefa, confiar a nós nessa tarefa. Gostaria também de dar as boas-vindas a todos, especialmente aqueles que estão conhecendo, talvez, a nossa casa, vindo aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Também aqueles que, porventura, estejam tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. Essa doutrina que, para nós, é a terceira grande revelação de Deus à humanidade terrena. A primeira, Moisés, na revelação da lei, principalmente a revelação do Deus único, todo-poderoso. A segunda, e mais importante de todas, Jesus, e a revelação do amor universal, do amor incondicional. Revelação de Deus como um Pai, Criador, todo bondade e todo amor. E a terceira, a doutrina espírita, que atende todos os quesitos colocados por Jesus em sua promessa de envio do Consolador, lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Essa revelação, então, nos relembra todos os ensinamentos de Jesus, complementando-os, nos dando a condição de compreendê-los, inclusive aqueles que estavam em semente, e que o mestre, na ocasião, não pôde explicá-los mais a fundo por conta da nossa capacidade ainda pequena de compreensão. O Espiritismo, então, nos abre os olhos, a percepção para um mundo espiritual, para esta realidade que nos cerca, mesmo quando na matéria. Nos revela, então, um Deus universal, Criador do universo infinito, Criador da vida, Criador de nós, do Espírito, de um ser que existe antes e depois do corpo físico. É sob esse aspecto, sob essa perspectiva, que nós gostaríamos de dar continuidade no tema que nós trouxemos aqui o mês passado. Falaremos então da geração nova. Amém vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas as coisas se aconteçam. Mateus, capítulo 24, versículo 34. Então lá no dia 14 de outubro, mês passado, nós falamos aqui do texto Sinais dos Tempos. É o primeiro texto do último capítulo 18, do livro A Gênese, o último capítulo da codificação espírita, da doutrina espírita, publicado por Kardec. O capítulo é chamado Os Tempos São Chegados. Em resumo, esse texto, Os Sinais dos Tempos, ele faz uma reflexão acerca do sermão profético. Capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus responde à pergunta dos apóstolos, que queriam saber quais seriam os sinais da vinda dele e do fim, da consumação da era
do fim dos tempos, do fim do mundo. E aí Jesus faz aquele discurso cheio de linguagem simbólica, em literatura apocalíptica. Fala dos cataclismos, das destruições, das guerras, das grandes convulsões que o mundo passou desde aquele momento em que ele andava sobre a terra até os dias atuais, e que se intensificaram no século passado com as grandes guerras mundiais, com as pestes, e mais ainda neste século, neste milênio, no início deste milênio. Com as pestes, com as guerras, com as grandes convulsões que não ocorrem somente no plano exterior, mas principalmente em nosso interior. São as guerras internas, os conflitos internos, as dores internas, o princípio das dores. Portanto, como são sinais interiores, esse fim dos tempos, esse fim do mundo, não é simplesmente um fim físico, a destruição física do planeta. Porque, tomando por base o ser espiritual, o mundo espiritual, não faz sentido a terra ser consumida em fogo, chamas ardentes eternamente. Não faz sentido. Esse fim dos tempos é o fim de uma geração velha, que ainda traz em seu interior, em seus pensamentos, em seus sentimentos, vibrações baixas, vícios, tendências voltadas em sua grande maioria ao mal. É a consumação dessa era e o início de uma nova. O início de uma nova geração, da geração nova, que é o segundo texto desse último capítulo. O último texto do último capítulo, do último livro publicado por Allan Kardec. E nos traz essa perspectiva com relação ao futuro que está diante de nós. Porque na sequência daquela primeira parte do sermão profético que nós trouxemos aqui da outra vez, Jesus conta as parábolas, especialmente a parábola da figueira, onde ele diz: olhem a figueira. Quando vocês perceberem que os ramos estão tenros e as folhas começam a cair, está próximo. Você já sabe que está próximo o verão. Assim é com estes sinais. Esses sinais que nós estamos vendo hoje. Quer dizer que estamos na iminência, realmente às portas dessa transformação. E esse texto traz isso. Quem tiver a curiosidade e não teve a oportunidade de estar aqui o mês passado, eu disponibilizei o áudio da última apresentação que a gente fez sobre esse primeiro texto, Os Sinais dos Tempos, e a gente foi um pouco mais a fundo nas palavras de Jesus no sermão. Hoje daremos continuidade na geração nova. Eu ia colocar o endereço aqui tá no YouTube, depois no final eu passo para vocês. Para falar da geração nova, a gente tem que voltar no Evangelho. Na segunda parte do sermão profético. Se da outra vez nós lemos aqui Mateus 24, hoje leremos uma parte de Mateus 25, que é conhecida como o último julgamento. Quando o Filho do Homem, isso é Jesus falando, tá? É o sermão profético ainda. Quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua glória. Serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes.
Estive enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era estrangeiro, e não me acolhestes. Estava nu, e não me vestistes. Enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então, eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Amém vos digo, que na medida em que não fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizestes. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Que assim seja. E aí, como eu já esperava, assim como no mês passado, vocês parecem que não estão nem respirando depois de ouvir essas palavras. Linguagem profética, linguagem forte, apocalíptica. Jesus usava desses termos para impressionar aqueles que o ouviam e também para nos impressionar. Mas hoje, iluminadas pela luz do Espiritismo, estas palavras fazem mais sentido às nossas mentes, já com o intelecto, a razão mais evoluída depois de quase 20 séculos. Então, desse discurso que nós ouvimos, do julgamento supremo, a vinda do Rei de Jesus para a separação, parece lógico que isso não é um momento específico. Como que todas as nações se fariam diante dele? Talvez para aqueles que o ouviam naquele momento, em que o planeta Terra era basicamente a Palestina, um pedaço do norte da África, talvez a Europa, ali, a parte sul da Europa. Aí talvez fosse até possível a reunião de todas as nações. Mas hoje, com o conhecimento que nós temos, nós vemos perfeitamente que isso é uma alegoria, é um símbolo. E de toda essa linguagem forte, essa linguagem simbólica, o que nos fica, o que Kardec sintetiza para a gente é Jesus que dizer o seguinte: há perspectiva de futuro. E nesse futuro, depois dessa separação, dessa seleção, há a infelicidade que aguarda o mal e a felicidade reservada ao justo. Então, principalmente aquela parte ali onde estes, quando ele fala estes irão para o sofrimento eterno, os bocejos são compreensíveis, tá bom, pessoal? Não podem bocejar. Só não durmam. Esse calor tá... Eu peço compreensão de vocês também, porque preparar essa palestra com esse calor não foi fácil. Principalmente aquela parte, então, que ele fala: a estes está reservado o sofrimento eterno, o martírio eterno. E daí a gente pensa, puxa vida, eu neguei aquela ajuda àquele pequenino. Essa semana, ele me parou no sinal e eu achei que ele estava mentindo para mim. E eu fechei o vidro e olhei para o outro lado. Fingi que estava mexendo no celular. Daí você pensa, eu não fiz isso. E daí eu vou para o eterno. Calma lá, não. É só uma alegoria, um símbolo. Mas a infelicidade
Se você está fazendo isso reiteradamente, abre o olho, hein? A infelicidade que aguarda o mal. Que infelicidade! Que infelicidade aguarda o mal? A gente vive, falei isso da outra vez aqui, né? A gente fala isso quase toda semana aqui, se não toda semana. A gente vive em um mundo de provas e expiações. Certo? E nós vemos, nós comprovamos isso em nossa vida cotidiana. Muitas dores, muitas angústias, muitos sofrimentos. Às vezes nós reclamamos que parece que só nós sofremos. Ou ainda que aquela provação, aquela expiação é demais e a gente talvez não aguente. Os tormentos internos, as guerras internas, as dificuldades internas, as dores, o princípio das dores. A infelicidade que aguarda o mal é continuar em um mundo assim. Não só isso. Com a evolução do planeta, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que a gente tratou aqui também no mês passado, a humanidade, ela precisa evoluir junto. Porque o que é o mundo, senão o conjunto dos seres que ali habitam? E foi o que a Dani trouxe aqui no texto de abertura. Um mundo melhor, um mundo de regeneração, ele é composto por indivíduos que compõem, que produzem este mundo. Se nós ainda estamos em um grau de vibração baixo, condizente com um mundo de provas e expiações, nada mais justo, nada mais normal, natural do que continuarmos assim. Mas nós já estamos no ápice do mundo de provas e de expiações, onde a evolução intelectual é tamanha. Nós já estamos, nós como humanidade, já estamos criando inteligência artificial. E você deve estar todo mundo sabendo, né? Isso evolui todos os dias. Daqui a um tempo, talvez a inteligência artificial vai estar competindo igualmente com a inteligência do cérebro humano. Não com a inteligência espiritual, do espírito, mas a capacidade do cérebro humano. Então, intelectualmente, o mundo de provas e expiações já está batendo no teto. E a gente vai continuar no mundo de provas e expiações? Vai, mas vamos voltar para um outro mundo lá no início. Lá onde todo esse avanço não existia. E aí tem uma outra exposição que a gente fez aqui, esse ano mesmo, falando do paraíso perdido, dos anjos caídos, desses seres mais evoluídos que saem de um paraíso onde existe analgésico, existe anestesia, existe anti-inflamatório, existe pasta e escova de dentes, para um mundo onde não existe nada disso. E aí esse sofrimento vai parecer relativamente eterno. E aí as palavras de Jesus fazem ainda mais sentido. Mas, ainda que seja um sofrimento, a infelicidade que aguarda o mal é também uma oportunidade de continuação na estrada do progresso, de remissão, de redenção. É uma missão. Mas ainda assim, sairemos nós dessa encruzilhada aqui, né? À direita ali estaria o mundo de regeneração, eu cortei. O mundo de provas e expiações é onde a gente vai continuar naquela tempestade. Vai fazer o quê? Vai carregar pedra lá. E que... Vamos falar de coisa boa agora, né? E que felicidade está reservada ao justo, então? O mundo de regeneração. Da outra vez a gente falou mais rapidamente, né? No mundo de provas e expiações, o conceito geral, que a gente pode encontrar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, no mundo de provas e expiações o mal, ele prepondera.
A maior parte da população mundial é mais propensa ao mal do que para o bem. No mundo de regeneração, inverte. A maior parte, a grande parte da humanidade é mais propensa ao bem do que para o mal. Então, comparado ao que nós vivemos hoje, já é um mundo de paz. Um mundo de felicidade, onde o espírito ainda não goza da felicidade perene, da felicidade dos espíritos mais evoluídos, dos espíritos puros. Não. O mundo de regeneração, eu coloquei aqui uma imagem de Nosso Lar, do filme, né? Mas ele descreve aqui o Parque das Águas, lá do livro do Nosso Lar. Nosso Lar é um paralelo, uma analogia possível da gente fazer aqui para imaginarmos este mundo, que será a Terra daqui talvez a anos, décadas, séculos talvez. Tirando, lógico, que o nosso lar é uma colônia espiritual, onde os espíritos estão desencarnados. O mundo de regeneração, os espíritos ainda estão encarnados. Ainda têm os sentidos, as sensações da matéria, do corpo físico. Não são perfeitos, ainda têm as imperfeições, mas já são ou voltados mais para o bem, ou são propensos a esse progresso, a esses pensamentos progressistas, a essas atitudes progressistas que levam à harmonia, ao equilíbrio, à paz. Então, vamos tirar um pouquinho agora do peso e do medo. Não precisa ser espírito perfeito para continuar, para ser considerado ovelha na separação divina. Não. Basta força de vontade, basta desejo e basta também trabalho, colocar a mão na massa. Para nos melhorarmos, para nos despojarmos de alguns sentimentos, de algumas ações que nós sabemos que ainda trazemos dentro de nós. Vocês querem estar ali? Ninguém quer? E aqui? É só um paralelo, tá, gente? Eu não sei se vai ser assim. Eu não tenho essa visão de futuro. Então, como será essa separação? Como falei, aquele julgamento supremo não é uma assembleia onde o céu se abrirá e Jesus, vindo por entre as nuvens, cercado de anjos, se fará visível à humanidade terrena inteira. Eu sei que a grande maioria das religiões acredita nisso. Mas por quê? Porque a exemplo daqueles judeus, do povo hebreu que esperava o Messias, o leão da tribo de Judá, que iria acabar, ia derrubar o Império Romano e reinar sobre a terra, nós, talvez ainda em nosso íntimo, também esperamos que ele mostre o seu verdadeiro poder a todos os ímpios, a todos os maus que nós vemos dia a dia na terra. Nós queremos isso, e quando ele aparecesse, a gente fala assim, tá vendo? Eu acredito, eu acreditava, eu estava certo. Mas sinto informar, não vai ser assim. Ou melhor, tenho a satisfação de informar que não será assim. A transição, essa separação, em nada vai derrogar as leis materiais, as leis físicas, as leis da natureza. Não. O que acontece? Os maus, ao desencarnarem, se o padrão vibratório, como eu falei, não estiver condizente com o padrão vibratório de um mundo de regeneração, com a média das vibrações dos indivíduos de um mundo de regeneração, ele simplesmente não vai mais reencarnar. Vai fazer o quê? Vai ser convidado compulsoriamente a se deslocar a um outro planeta.
ainda em condições menos avançadas do que nesse, como nós falamos. Isso nós chamamos de degredo, que é uma coisa muito séria e que é onde está, sob o meu ponto de vista, a grande dor desse momento de transição. Porque talvez o meu pai, o meu filho, a minha esposa, a minha mãe continuem e eu vá. A separação não é eterna, mas dá uma dor, né? Pior ainda, eu acho, é que se eu ficar e eles forem. Mas faz parte da lei e é para o bem deles. Porque, para o bem deles e para o bem da humanidade que fica. Porque se quem aqui ficar, permanecer com a vibração baixa, vai causar convulsões, vai causar desequilíbrios e vai impedir que o mundo de regeneração continue evoluindo. Que aquela população que aqui ficar continue desenvolvendo as suas virtudes. Porque não é perfeita ainda, precisa desenvolver. E aí o que acontece então? Quem desencarna, se tiver ainda a vibração elevada, de acordo com o mundo de regeneração, continua e vai reencarnar novamente. Quem não tem, vai para outro orbe. E assim vai acontecer, gradualmente, ao longo de décadas, séculos talvez, até que tudo seja normalizado. Então ocorrerá uma substituição. Então essa separação, esse julgamento, ele não é instantâneo, não é um dia do juízo. Curiosamente, eu li essa semana no livro O Espírito da Verdade, André Luiz, ele coloca, deixa eu ver se eu anotei aqui a cola. Não anotei. Anotei sim. Ele coloca definições, são tipo um capítulo de definições de André Luiz. Ele coloca assim, dia de juízo, ou dia do juízo, né? Oportunidade situada entre dois períodos da existência da alma que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Ou seja, dois períodos de existência da alma entre uma reencarnação e outra, onde é verificado, aferido o grau das virtudes e das imperfeições e o grau geral de vibração do indivíduo para definir, então, nesse juízo, se ele está apto para um mundo de regeneração ou para um mundo de provas e expiações. Tá, mas e eu? E eu e você? Eu achei que eu tinha trazido uma garrafa grande, mas foram mais criativos que eu. E eu e você? Onde nós estamos? Quem são os justos? Quem são os maus? A gente consegue já perceber essa mudança de geração? Essa nova geração que está começando? Já começou essa transição? Sim, sim. E a gente percebe alguns sinais da nova geração e ainda muitos sinais da velha geração. Por exemplo, já vai. Por exemplo, aqui, perto do meu trabalho, tem uma trincheira que passa, tem a rodovia, aqui é a 277 Cajuru ali, né? Que vem de Paranaguá. Não é onde eu paro, mas é bem semelhante, bem semelhante. De manhã, quando eu vou trabalhar, eu quero passar por baixo da trincheira aqui, ó. Então tem que ficar nessa fila à esquerda. Tá? A pista da direita é para quem quer ir reto. Tá? Ali tem tipo uma rotatória, o caminhão está saindo de uma entrada ali e o carro lá na frente está entrando na outra. Beleza? Então quem está vindo por aqui quer entrar na esquerda ali. E de vez em quando forma uma fila parecida com essa. Para quem quer entrar à esquerda. Eu chego ali, o que eu faço? Lógico. Eu pego, a direita está vazia, não tem ninguém ali. Eu vou pela direita, a hora que chega lá na frente, e eu finjo que vou reto, mas lá na frente eu dou seta e entro. Aí o que acontece?
Quem está aqui fica feliz da vida. E pior, não sou só eu. Não, todo mundo não, calma lá. Eu não sou todo mundo. Tem mais ali, um ou outro que faz isso. Brincadeira, gente, eu não faço isso. Mas fica estranho falar que o meu colega faz. Então eu faço. E daí você pensa, quem está na fila ali fica bravo, né? Muito bravo. Puxa vida. Daí o que a gente pensa? Esse mundo não tem jeito. Esse mundo não tem jeito. Como é que o cara vem falar aqui de progresso? De evolução? De mundo de regeneração? Se todo dia eu vejo os caras fazendo isso. Só que vocês já prestaram atenção na quantidade de gente que está parada na fila? E quantos que fazem isso? A imensa maioria está na fila. Certo, né? A grande maioria está na fila, respeitando, ele é paradinho, olha ali, ó. É um ou outro. Esse é só um exemplo, tá? Um exemplo bobo. Mas, quando o cara faz isso, o que está dentro dele? Qual o sentimento que está dentro dele? Que ele é melhor do que todos aqueles ali. Que o que importa é ele. Isso é egoísmo, egoísmo cru. Então, eu penso assim, se pra gente aqui, eu percebia o rosto de vocês bravos comigo já, porque eu falei que eu estava fazendo isso. Quer dizer, a gente já está vendo como a humanidade evolui? Como talvez nós já estamos dando passo para continuar no mundo de regeneração? Porque esse tipo de coisa a gente acha inadmissível. A gente acha inadmissível, uma falta de respeito tremenda. Aí você imagine um mundo de regeneração recheado de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Não dá certo. Por quê? Porque o que acontece? Porque desperta em nós esse sentimento de revolta. E acaba baixando o nosso padrão também. Porque a gente ainda não está preparado. Porque o correto seria o quê? Que isso não nos afetasse. Mas afeta. E aí eu estou falando a verdade para vocês. Eu estou na fila e me afeta. Beleza, esse foi um exemplo simples. Agora vamos partir para algo mais extremo? Não tem o vídeo, só a manchete. Idoso saca arma e mata manifestantes que bloqueavam rodovia. Isso foi essa semana. Foi no Panamá. Estavam fazendo um protesto lá, eu acredito que era um protesto ambiental, não sei o quê. Ele sai do carro, calmamente. Isso que me deixou atônito. Ele sai tranquilamente, sai do carro, conversa, dá a impressão, é um norte-americano, tá? Ele conversa, dá a impressão que ele vai bater um papo, quer pedir, vai sair ou não. De repente ele saca a arma e começa a tirar. E 2 manifestantes acabam desencarnando. Um indivíduo desse tem condição? Eu não gosto, procuro não fazer o julgamento, né? Mas tem coisas que são tão óbvias, tão diretas, são sinais de uma geração velha que não cabem mais num mundo de regeneração, num mundo melhor que todos nós, ou que a grande maioria deseja. Então esses são os sinais da velha. Vamos para a nova agora. Quem já viu esse vídeo aí? Ninguém? Já? Vamos ver de novo então. Deixa eu aumentar o... Não contem, não contem, não contem. 2, 3 e já! Ai, mãe, tá bom. Chocolate. Pega de gato. Picada, Laura. Olha o chocolate. Que legal. Chocolate. Tá gostoso? É curtinho? Vamos ver de novo. Porque agora vocês já sabem.
Agora que vocês já sabem, dá para prestar melhor atenção na reação das duas, no rosto. Pode. Ah, não consegue? Então, são duas menininhas. Eu acredito ali que 1 ano e pouquinho cada uma, né? Por aí, né? Aí a mãe tem 2 pratos cobertos. Os 2 pratos, um na frente de cada menina, tampados. Aí a mãe fala 1, 2, 3 e já, e tira as tampas. Em uma das meninas são 2 brigadeiros, todos coloridos. E no outro prato, vazio. Aí a reação da primeira menina é aquela que fala ali. Aí, já. Aí a da direita está com o prato vazio e a da esquerda tem 2 brigadeiros. Aí a da esquerda fala. Acabou. E a que pegou o chocolate, pega um chocolate, pega chocolate, pega um brigadeiro e dá o outro para a irmã. E fica feliz da vida com o chocolate. E a outra agradece. Daí chama a mãe para sentar junto com elas. Então isso imagina. E assim, a gente o objetivo não é analisar o vídeo aqui, né? Até porque eu não sou perito em reações faciais. Mas a gente percebe, primeiro, quando abre, um choque, um desapontamento. A irmã tinha 2 brigadeiros e ela nenhum. Mas aí logo aquele choque se desfaz e ela tenta arranjar um motivo para aquela situação. Porque a mãe não poderia ter feito aquilo. Assim, era 2 para cada. Só que deu 2 para a irmã, acabou. Só tinha 2, não tinha mais. Daí ela fala, ai mãe, mas ela faz com uma ingenuidade, com uma simplicidade. Acabou. E daí quando a gente pensa que o vídeo é isso, a outra irmãzinha fala, chocolate, não, pega um brigadeiro e com a outra mão entrega para ela, para a irmã, né? Pega chocolate. Então a gente vê a compreensão, né? A capacidade de raciocínio, a resignação para atravessar aquele momento difícil ali, porque era uma coisa que ela queria. Só que, paciência. E daí a outra, tendo os 2, a gente sabe, aqui a gente já foi criança e a gente tem filho, conhece, né? A gente sabe como é criança com chocolate. Eu não faço essa experiência com os meus lá em casa. Na verdade, até brinquei lá. Que um não ia querer nenhum e o outro ia querer os 2. Mas assim, daí a outra, aquele altruísmo ali, né, que é uma coisa também espontânea. Porque, não tentem me convencer que a mãe combinou com elas. Porque não tem como, é algo tão ingênuo, espontâneo ali. E também isso eu vi acho que esse mês, então é recente esse vídeo. Eu tentei achar a autora, não consegui. Mas assim, esse tipo de espírito está reencarnando. Esse tipo de coisa a gente não ensina. A gente tenta, como pai, como mãe, a gente tenta dar o exemplo, mas a gente não consegue para esse tipo de coisa. Leva tempo. Isso aí é coisa de espírito que já traz consigo, que já está reencarnando para essa transformação que nós precisamos, que nós queremos. Então, são esses sentimentos, essas virtudes que nós devemos ainda trabalhar em nós para que possamos alcançar o estágio de agir assim. Porque a gente, assim, adulto, a gente não consegue agir desse jeito. A grande maioria não consegue. Então, esses são espíritos assim que vão nos ajudar a progredir, a elevar o nosso padrão vibratório para conseguir compartilhar momentos com eles no mundo de regeneração. Humildade. Estão conseguindo enxergar lá? Eu fiz um exercício das virtudes. As virtudes que nós precisamos desenvolver em nós, que estão em germes, estão em sementes, mas que nós temos. Ainda que seja pequenininha, nós temos dentro de nós. Todas as virtudes
que precisam ser desenvolvidas pelo Espírito. Pegando o Sermão da Montanha, a primeira virtude é a humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí eu peguei o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, depois peguei o sumário do Evangelho segundo o Espiritismo. E fui tentando identificar ali quais as virtudes que falava cada texto. Algumas coisas se repetiam, logicamente, né? Até porque os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são em grande parte baseados no Sermão da Montanha e no Sermão do Cenáculo, no discurso da despedida de Jesus. E aí eu cheguei em 35 virtudes. A minha ideia era falar um pouquinho de cada uma, mas não vai dar, eu só vou ter que citar aqui. Humildade, simplicidade, honestidade, mansuetude, afabilidade, doçura, modéstia, mansidão, resignação, conhecimento, sobriedade, disciplina, bondade, adoração, oração, devotamento, piedade, abnegação, indulgência, empatia, misericórdia, perdão, gratidão, desprendimento, justiça, trabalho, pacificação, devotamento, paciência, confiança, esperança, fé. Aí depois a gente pensa que não tem tema para tratar aqui, né? Um pouquinho de cada. Tá tudo lá. Sermão da Montanha, Sermão do Cenáculo, Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelhos. Tá lá a teoria. Isso tudo aqui, vocês não sentiram falta de nada? Contaram ou não? Você chegou em 34? Tem 33, hein? Porque isso tudo chega no amor. 34. Daí a gente estuda tudo isso, percebe os pontos, o que precisa, o que cada uma é, o que precisa fazer, Se a gente conseguir fazer o conjunto de tudo isso, é o amor. Um pouquinho de cada uma, o amor. E o amor em ação é a caridade, que é a 35ª. E aí a caridade, que foi o que as menininhas fizeram ali, em primeira instância, que é a caridade para com a mãe e a caridade para com elas mesmas ali, com a irmã. A caridade, ela permeia todas as outras virtudes. Todas as outras. E a gente pode classificar, a grosso modo, 2 tipos de caridade. A caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela mais fácil. É não abaixar o vidro e não olhar para o celular lá no sinal. De vez em quando eu faço isso. Faço. De vez em quando eu dou atenção. Mas ainda assim eu li, eu não me lembro se foi essa semana ou se foi ontem mesmo, no Evangelho, que diz assim, não foi essa semana, é um texto que veio, que está vindo, esse ano veio muitas vezes nas sextas-feiras aqui para a gente ler. E tem um textinho dele que fala assim, que é o homem no mundo, o texto. Diz, o que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. Também nesse texto diz assim, a perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. Então, aqui ele está falando de caridade material. Que ainda que esteja na condição mais simples, na camada social mais simples, ainda é possível fazer caridade material. E aí um exemplo que eu tive na minha cabeça, eu não gosto de contar, mas vamos contar para exemplificar aqui. Eu ia correr, Ia correr em um parque de Curitiba. E todo final de semana tinha um rapaz lá cuidando dos carros. De vez em quando, não era sempre, de vez em quando eu dava uma gorjeta para ele, na hora de ir embora. E assim, eu dava a gorjeta
E ele, beleza, aquilo era normal, ele agradecia, tudo bem. Mas sabe quando que ele sorriu para mim? O dia que eu não dei uma gorjeta para ele. Que eu falei para ele, primeira coisa que eu perguntei para ele quando eu cheguei no carro, porque eu estava sem carteira, não tinha nada no carro. Aí eu perguntei para ele, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Porque eu ia me desculpar, olha, hoje eu não tenho nada, não posso. Aí ele sorriu para mim e me disse o nome dele, José. Aí ele sorriu para mim, ele nunca tinha sorrido. Então, não é a quantidade, né? É como. É como. E aí eu percebi que nos atos diários, eu não estava ligando, naquele momento, eu não estava ligando o meu ato, o que eu faço, ligando o meu pensamento à fonte suprema de todas as coisas, eu não estava ligando a Deus. E no momento que eu olhei para ele e perguntei o nome, que eu estava falando com a pessoa ali, eu estava fazendo essa conexão. Com ele e automaticamente com Deus. E assim, a caridade material é a mais fácil. A mais difícil é a caridade moral. Que é a caridade no campo do sentimento. E aí a gente traz as definições clássicas, né? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o que é, como Jesus a entendia, o que é a caridade, como a entendia Jesus. Eles respondem, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, diz que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes, todas aquelas outras 34 ali. Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem de seu próximo, sem segundas intenções. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 893, quando os Espíritos arrematam. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Desinteressada, da mais espontânea. E para exemplificar e encerrar a nossa exposição de hoje, eu vou contar uma última história sobre caridade moral. Ela está no livro Antologia Mediúnica do Natal, um texto titulado O Natal do Apóstolo, escrito por um Irmão X. Irmão X fugiu agora. Lembra, Bia? Humberto de Campos, isso. Humberto de Campos. Ele conta a história de Simão Pedro, quando ele estava ainda no cárcere. E os soldados romanos foram lá buscá-lo para a sua pena, para o último sacrifício. Ele já idoso, caminha pelas ruas de Roma, cercado pela população, pelas pessoas que tinham nele um símbolo, uma referência, um líder. E ali ele, com aquelas barbas, os cabelos brancos, caminhando, se destacava ainda mais em meio ao alvoroço. As pessoas o respeitavam, o admiravam, não concordavam com aquilo. Inclusive os soldados, alguns deles, rendiam respeitos e honras ao ancião. Mas, dentre os soldados, um pretoriano, um pretor, que eu esqueci o nome, vou ter que colar. Aniceto, lembrei. De nome Aniceto. Ele não estava concordando com aquela reação das pessoas. Fazia questão de, com palavras, humilhar Simão Pedro.
xingando-o. Judeu imundo, chegou a sua hora. Não vai mais enganar o povo, as pessoas. Mas Simão Pedro, caminhando, sendo levado por aqueles soldados, inclusive por Aniceto, não ouvia. Ele via o esplendor da praça romana, das construções romanas, a estátua de Augusto, o esplendor daquela civilização. Mas no fundo, em sua mente, ele trazia a imagem da Galileia, daqueles tempos onde o sol refletia nas margens do Jordão. Ele não percebia aquilo que estava acontecendo com ele. Não sentia as marteladas, as marretadas, os pregos atravessando o seu corpo, porque, a exemplo de Jesus, ele foi crucificado. Diz a história de ponta cabeça. Mas ele não sentia, porque dentro dele ardia a saudade de Jesus. E como ele sabia que se aproximava o momento do reencontro, aquele momento era suave para ele. A noite caía e Aniceto viu que ele ainda estava vivo. Pegou uma pedra pontiaguda e tacou na cabeça dele. Simão Pedro então sentiu o sangue escorrer. Foi sendo tomado de um torpor, e desencarnou. Despertou quase que automaticamente do outro lado, já desvencilhado das vestes corpóreas. Olhou a multidão, olhou as estrelas, como se uma mão invisível emoldurasse um quadro lindo no céu. E daquelas estrelas parece que uma formação foi se fazendo, a imagem de um homem descendo, e ele viu Jesus. Jesus então se aproxima dele, pega nos braços e leva para as esferas superiores, aconchegando como se aconchega uma criança. Ele é levado então para uma estância onde ele passa alguns dias com Jesus, se recupera. E aí, quando ele já está adaptado a essa esfera mais elevada, Jesus chega até ele e diz que novamente eles teriam que se despedir. Pedro fala, mas Senhor, de novo? Mas por quê? Aí Jesus faz um gesto com a mão e no horizonte uma região escura é mostrada. A casa, a nossa casa. E Jesus diz, enquanto houver uma lágrima, um gemido na terra, eu não posso repousar. Simão, no maior estilo Pedro, diz, então eu também não. E vão os dois de novo na tarefa. Chegam próximo à esfera. Chegam até Roma, em um cemitério, onde há o encontro de seguidores do caminho, louvando o Senhor. Pedro fica maravilhado com aquele cântico, com o céu novamente. Jesus toca-lhe o ombro e diz, Pedro, tem alguém que quer falar com você. Ele se vira e vê Aniceto, com o filho nos braços, ardendo em febre, no túmulo de Simão Pedro, rogando auxílio. Temia pela morte do filho. Pedia perdão e rogava auxílio. Pedro não pensa, ele simplesmente chega na criança, afaga-lhe a fronte e com as energias movimentando dele, envolvendo a criança, automaticamente ela se desperta. Aniceto então se coloca de joelhos e agradece.
em um sentimento de gratidão. E é com estes sentimentos que esta história provoca em vocês, com os sentimentos provocados em Aniceto, o arrependimento, a redenção, o pedido de perdão e a misericórdia de Simão Pedro, o amor, a caridade dele. Com este sentimento que nós poderemos nos encaminharmos para um mundo de regeneração e constituirmos a geração nova. Muito obrigado.